Pennywise voltou. Novas cenas insanas reveladas em It Welcome to Derry, do Mundo Geek. Deixa o like já. Bora. Meus amigos, que trailer insano foi esse que acabou de sair do resto da temporada de It É sobre o Welcome to trailer, Derry, tá. né? Simplesmente a HBO lançou um mega trailer, né? Com o que a gente vai ver ao longo da temporada. E tá um negócio absurdo. Obviamente eles entregaram muito nesse trailer, né? É de costume. Então, assim, vários arcos que vão acontecer Caramba, que a essa gente cadeira já tá muito sabe barulhenta. estão lá no trailer. Tá me Mas, cara, incomodando finalmente temos a aparição do Pennywise De na sua novo forma o de maluco palhaço. querendo me dar O Bob golpe. Gray também vai aparecer, que é a encarnação humana do palhaço. Nesse trailer vimos o incêndio do Black Spot, vimos a Ronnie, né, com uma daquelas armas místicas dos indígenas pra poder derrotar o Pennywise. verdade, ela E arrumou teve uma um arma. detalhe nesse trailer que eu não tô vendo ninguém comentando e que vai ser fundamental pro desenrolar dessa primeira temporada. Simbora comentar. Hello, my friends, Geek na voz, e como Hello, de my costume, friend. a HBO lançou um Não trailer, conheço esse cara, né, não. que meio que resume o que a gente vai ver nos próximos episódios dessa primeira temporada de Welcome Eu to quis Derry. pôr porque eu vi que Então chama não é um Mundo trailer Nerd, que então só resume faz sentido. o próximo episódio, e sim os próximos episódios, e tá cheio de spoiler o trailer. Parabéns, HBO. Não vou reclamar da HBO não, porque a temporada tá sensacional e eles também Tá estão dando mesmo? os episódios antecipados aqui pra gente. Então muito obrigado, HBO. Mas, cara, o teaser começa, né, com aquele clássico Nossa senhora. Pennywise aparecendo logo no início, bem em cima da logo da HBO, né, antes de cortarmos pra Lily sozinha no sótão. Ali, ela está observando antigas fotografias do palhaço dançarino Pennywise, que teria ido pra Derry no início dos anos 1900, né, junto com a sua filha. A gente viu a continuação dessa cena naquele trailer que saiu logo após o primeiro episódio, né, então sabemos que há um Essa momento em cabeça que a dele, meu cabeça Deus do céu, aparece velho. atrás dela. Alguém com cabelos longos e Todo escuros, e eu craquelado. acredito que seja a pessoa que Lily tem procurado por ajuda. Essa relação começou, né, quando ela estava em Juniper Hill, e essa mulher tem aparecido ao longo da série dando conselhos misteriosos. E eu já Não comentei sobre confio isso, né, nessa no vídeo de mulher. análise que eu postei do episódio anterior de Welcome to Derry, e a minha teoria é que essa mulher com quem a Lily está se filha do Bob encontrando Gray. ocasionalmente nessa primeira temporada se trata da senhorita Kirsch, exatamente aquela véia que apareceu em It capítulo 2 e simplesmente fez a Beverly se borrar nas calças. As fotos, o clima Essa da véia é o casa e até o capeta, figurino quase que são literalmente. muito parecidos, né? E eu também acho que a Kirsch era a garotinha mostrada no início do terceiro episódio, e dá pra ver uma peruca igual a dela nesse quarto onde a Lily está agora, né? Mas vale destacar, as fotos que a Lily observa não mostram um Pennywise jovem, ou melhor, uma pode versão jovem da crer. coisa. Na verdade, são imagens do Sr. Kirsch, né, que trabalhava como palhaço num circo com a própria filha. As fotos trazem datas e referências ao Cara, a trágico mão dele é mó verão de esquisito. Olha o tamanho dos dedos desse maluco, velho. Não é normal, não. 1908, né, o mesmo período do massacre das indústrias, onde o Pennywise interrompeu um ciclo de ataques, né? E se vocês observarem, né, essa mulher com quem a Lily ela vem se encontrando ocasionalmente, nunca aparece o reflexo dela no espelho, né? E ela tá sempre de vermelho. Ou então, ao redor dela, verdade, o cenário o- é todo preenchido com objetos O cara e do canal que eu elementos da esqueci cor falou isso vermelha, também. que é justamente a cor que representa, que remete ao Do outro vídeo que eu Pennywise, fiz, tá no ao YouTube. balão vermelho, e não tem o reflexo dela, ou seja, tem coisa estranha com essa mulher, né? Mas, cara, foi nesse evento que ele viu Kirsch, né, também conhecido como Bob Gray, junto da sua filha. E antes disso, a criatura já vinha atacando pessoas sob várias formas diferentes, como aves gigantes, alces zumbis e até colonizadores, como vimos atacando os nativos americanos. Mas essas Padre. aparições quase sempre terminavam em frustração, já que suas vítimas fugiam apavoradas logo de cara, né? Mais crianças esqueléticas que correm logo ao vê-lo. Então ele percebeu que assumir a forma de um palhaço faria as pessoas baixarem a guarda, atraídas verdade, pela mano. curiosidade antes de serem atacadas. E eu imagino que depois do Ficou fracasso, esperto, né? como homem esqueleto, ele voltou ao circo. Ele viu Pennywise encantando as crianças e decidiu tomar aquela aparência pra si. E a menina no início do terceiro episódio parecia estar procurando alguém, talvez o pai desaparecido, o que faz ainda mais sentido com essa teoria, né? E a gente sabe que as vítimas favoritas do Pennywise são justamente as crianças, porque são as almas mais suscetíveis ao medo. E a gente sabe que o Pennywise é uma entidade, é um bicho que se alimenta do medo. E tem alguém que sente mais Exatamente. medo do que criança, inocente. E a mulher que aparece na série, né, sendo essa garota crescida, também explicaria por que ela é a mais receptiva às visões da Lily. E como sabemos, o Pennywise mais tarde assume a forma dela quando assombra a Beverly, né? Então, basicamente, corrompendo a imagem dela e do pai. E mesmo olhando aquelas fotos Caraca. antigas, o clima é sinistro. Mas na sequência era apenas um pai e uma filha artistas de circo. E logo Baixou depois vemos a criatura Pennywise nos esgotos, provocando alguém por trazer pessoas pra baixo. E eu acredito que essa cena é com a Lily. Ela é claramente o foco da abertura do trailer. E o modo sarcástico, Ela é o como foco ele a da chama série de boa inteira, né? amiga, né? E tudo isso combina perfeitamente, velho. Então cortamos pra ela andando de bicicleta no momento que lembra Bill com a Silver, né? Aquela
naquela bike dele, gritando enquanto pedala Ai, ô, desesperado, Silver. provavelmente depois de algo horrível acontecer nos esgotos. Sendo que no início desse último episódio de Welcome to Derry, a gente viu as crianças andando de bicicleta, né, pelo centro da cidade. Será que alguém e é vai uma de base cena, nesse uma esgoto aí? grande referência ao Clube dos Perdedores, que a gente cansou de ver essa turma de bike no centro lá em It a Coisa. E logo em seguida ouvimos uma voz indígena narrando que os batedores da tribo notaram o aumento da violência em Derry. E essa tribo está se reunindo para discutir o que está acontecendo na cidade, né? E geralmente cada novo ciclo começa com um desaparecimento. E tudo isso seguido por uma onda crescente de agressividade entre os moradores, né? E sempre termina com um grande massacre. E nesse ciclo, o evento seria o incêndio do Black Olha esse Spot, policial, com o cara. Hank sendo levado Que no ônibus pra policial. Shawshank quando alguém tenta atirar nele. E eu acredito que sejam dos pais das crianças mortas no cinema, né? Buscando justiça Papo reto, com as é verdade. próprias mãos. Mas claramente o Pennywise está influenciando tudo, né? Já que a Charlotte percebe que o guarda da prisão tá com aquele sorriso inconfundível do Pennywise. E ainda assim, eu acho que o Hank ele sobrevive. Afinal, não haveria série se ele morresse logo agora, né? Pô, a gente tá no meio da temporada. E os guardas parecem dominá-lo e tomar a arma. E depois vemos o Hank fugindo mais adiante no teaser. E caso o Hank ele realmente venha a ser preso, a gente pode ter um vislumbre maior de Shawshank, né? Que é justamente a prisão, que é uma grande referência a um sonho de liberdade. E obviamente, para quem não lembra, Shawshank é outra obra clássica do Stephen King, né? Dizem, eu acho que eu concordo com isso, que Shawshank e It talvez sejam as duas obras mais conhecidas do Stephen King. Caraca. Eu não diria as duas melhores, mas pelo menos as Ah, duas mais famosas. E depois disso, Eu tenho que cortamos ler, para o que tem que parece terminar ser It, eu um tenho que novo ler com o velho Clube Torre dos Negra também. Perdedores, né? Com Marge agora como integrante. E é bom ver ela ao lado dos perdedores, né? Porque tá todo mundo meio que morto, mas eu explico isso mais pra frente, tá? E com isso temos o Meio que grupo morto? chegando à rua Newwood, que é o local que havia sido mostrado no final do último episódio. E o exército está se É, a casa preparando, velha, né? Com o Taniel à frente e o teaser termina com eles invadindo a casa pela porta principal. E enquanto tudo isso acontece, vemos também Isso Charlotte, vai dar uma Rose e o Will merda dentro de grande, um caminhão das que parece grandes, ser viu? de correios ou então um caminhão de leite. Mas de qualquer forma, né, Marge diz que eles precisam estar todos unidos como um só, né, se eles quiserem enfrentar aquela coisa. E parece que o grupo finalmente está se formando, né, crianças e adultos juntos. E eu avisei pra vocês que em breve isso iria acontecer nessa temporada, né? Tava muito na cara que desde o primeiro episódio eles já estavam montando essa narrativa de que lá pro meio, ou então pro fim dessa história, crianças e adultos iriam se unir em um prol comum, que é Ah, sim, justamente derrotar a Isso coisa, já a entidade, tava porque tá todo mundo percebendo bem isso. explícito E eu já, até é. acho que isso pode se conectar com aquela fala anterior do Pennywise, né? Em que ele basicamente Só que no fim das contas ninguém vai ganhar, né? Porque a gente sabe que ele tá vivo, porque ele tem que aparecer nos filmes depois. Então provavelmente uma galera vai rodar nesse final aí. agradece o que eu achava ser a Lily por trazer seus amigos pra baixo. E talvez enquanto o exército se prepare pro ataque, o Clube dos Perdedores esteja montando E vai ser uma coisa nova também, porque na história original, essa época aí de 62, é o momento em que se passa a história original, que nos filmes foi adiada por um ciclo, foi 27 anos na frente. Então o que acontecer no final desse aí vai ser uma coisa inédita, né? Que não foi mostrada no livro. seu plano também. Então depois vimos o grupo correndo sobre vários Essa cena é corpos muito doida. flutuando, e no começo eu jurava que eram crianças dos esgotos, mas eu vou explicar mais pra frente porque não é, É bem adulto, isso, né? pô. Logo em Não é não? seguida, né, o Halloran, ele fala como aquela coisa, entrou em sua mente. Ele começa a ter visões perturbadoras e uma delas mostra um nativo americano zumbificado. E isso pode estar relacionado ao que ele absorveu ao entrar na mente do Tanya. E enquanto isso, Rose diz pro Sean que ele não pode usar isso pra deter o comunismo. E sinceramente, é um plano ousado, né? Vamos ser sinceros, você usar a coisa, o medo da entidade pra poder usar na guerra é uma loucura dos americanos. mesmo. E depois temos Oh. vários corpos boiando na água isso que existisse deixa de verdade. Marge em choque. E a cena lembra muito o momento lá de It capítulo 1, né? Quando o Patrick, né, aquele amigo lá, um dos valentões do Ray Bowers, ele aparece também no rio flutuando, só que já foi de arrasto pra cima, né? Logo em seguida vemos o Black Spot em chamas, cara, o grande massacre Tá pegando que fogo, encerra bicho. esse ciclo do Pennywise. Os soldados negros haviam transformado o local em um clube vibrante com Ah, eles vão espaço fazer de isso. comunidade Nossa, então. Retiro tudo que eu disse. Então eles vão adiar o Black Spot. Tá. celebração, só que numa noite trágica, a chamada Legião da Decência Branca aparece e incendeia o lugar com muita gente lá dentro. Simplesmente 66 pessoas morreram queimadas vivas. E pra piorar, cara, os poucos que conseguiram escapar dessa tragédia do Black Spot foram atacados pelo Pennywise, né? E quem sobreviveu disse ter visto a coisa, a entidade do lado de fora. E parece que a série removeu os lençóis típicos dos moradores, né? Que no livro usavam trajes do KKK. E vimos o KKK. Rich dentro do bar, né? Em meio a chamas, e o Hank ao lado dele.
E eu imagino que a Legião vá tentar justificar o ataque dizendo que eles estavam atrás do Hank, mas no fim apenas mataram inocentes, cara, abrindo espaço pro Pennywise agir. E depois a Charlotte começa a brigar com o Leroy, culpando ele por tê-los levado até ali. Enquanto isso, na base militar, a gente vê o pessoal preparando equipamentos e testando o que parece ser um dos totens, né? Algo capaz de conter a criatura. E a ideia é cercá-la com esses objetos e mantê-la presa. E eles parecem estar testando essa teoria, né? Que é ousada, diga-se de passagem, mas dá pra ver que a base está desconfiada. E o Leroy chega a chamar o Shaw de louco na cara dele. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Chamar o chefe da Força de louco na cara. Ele realmente ele não tem medo. Ativem o sininho, sigam o Geek no Insta, @LucasMeGeek, que a gente vai trocar essa ideia sobre Welcome to Derry e diversas outras séries. Façam tudo isso, que é nóis. Me inscrevi, né? Enquanto isso, né? Ou não? Ah, me inscrevi, tá. Voltando. O grupo dos perdedores aparece no mirante do reservatório, claramente alarmado com algo. E todos se viram ao mesmo tempo, né? Como se tivessem sentido uma presença de algo. E eu aposto que o Pennywise apareceu justo ali, né? Já que na história, muitas crianças morreram naquele reservatório. O que levou ao seu fechamento, né? E os corpos eram encontrados afogados. E o povo sempre suspeitou que fosse obra da coisa, da entidade. E depois o Rich, ele diz o seguinte: ele quer destruí-los. Será que vai rodar todo mundo? O Pennywise provavelmente tá provocando a galera, tentando fazer com que eles fujam e o deixem em paz. Bem parecido com o que ele fez com o Clube dos Perdedores em It capítulo 2. E logo em seguida, né, uma cabeça assustadora aparece atrás de uma porta, enquanto Dick aparece mentalmente abalado, né? E percebemos que ele começou a beber, né, que é um jeito de suprimir o brilho, né? Nesse caso é o poder que ele tem. Como vimos lá com Jack e Danny Torrance em O Iluminado. Ou seja, o álcool os ajudava a silenciar as vozes e reduzir a sensibilidade paranormal. O Dick está tendo visões confusas. Eu não vi O Iluminado, então não sei. Em seguida, ouvimos a criatura dizendo que sempre quis saber o gosto da Lily. E essa cena parece ser o momento do banquete de sangue, né? Já que o ambiente é o mesmo dos corpos flutuando. Só que tem algo curioso, né? Algo que a gente não viu em It a Coisa, né? Porque é o mesmo ator. Esqueci de mencionar o Bill Skarsgård, que a gente viu lá em It a Coisa com o Pennywise. Ele vai retornar aqui em Welcome to Derry. E dizem que ele vai aparecer em todos os episódios a partir de agora. Ou seja, do quinto até o último. Ele não apareceu em nenhum. Como Pennywise vai aparecer. Mas notem que ele tem uma marca estranha no rosto, né? E pode ser uma pintura de guerra indígena. Ou então, até sangue de vítimas, né? Sendo que tem uma cena deletada. Tá muito retinho. E uma pintura... Tá muito retinho aqui pra ser só uma marca de sangue normal, pô. Foi ele que fez. Que ele é maquiador também, né? De guerra indígena, ou então até sangue de vítimas, né? Sendo que tem uma cena deletada em It capítulo 1, que eu não posso falar aqui em palavras, porque o YouTube cortaria a monetização, mas digamos que a coisa, o Pennywise, ele come literalmente uma pessoa menor. Que não é criança, é menos que criança. Eu não vou falar tem isso no livro. O YouTube vai pegar e vai tirar a monetização. Mas é exatamente isso aí que vocês estão pensando. Ele chegou nesse nível aí. E a cabeça dele, nessa cena, também ficava coberta de vermelho, né? E depois vemos uma nuvem de gás se espalhando pela cidade. E talvez gravaram essa cena pro filme, e o visual lembra bastante a névoa de The Mist, né? Tanto no livro quanto no filme do Stephen King. E a névoa envolve os moradores e cria uma camada densa sobre Derry, reforçando aquele clima de algo horrível está prestes a acontecer. E voltando àquela cena dos corpos flutuando, talvez não sejam os esgotos mesmo. Pois é, parece que algo causa uma inundação gigantesca em toda a cidade. E eu fico pensando se isso não é algum tipo de produto químico ou então substância vindo da base militar. E logo depois o trailer entra, né, naquele ritmo frenético de cortes rápidos e a gente vê o Dick sendo cercado por... Eu tava achando que podia ser do próprio Pennywise esse bagulho aí. Já que ele tem interferência. Já que ele tem influência na cidade inteira. Tava achando que era ele que mandou isso aí. Mas é uma boa teoria. Alguma coisa. E o Daniel, por sua vez, está olhando por um binóculo, né? Igual ele fez no começo da temporada. Enquanto o Charlotte aparece golpeando alguém desesperadamente. Que com certeza não é o Leroy, né? E é sempre bom deixar claro, tá, gente? Eu esqueci de mencionar isso na abertura desse vídeo, mas a HBO, de fato, tá me enviando semanalmente os episódios de Welcome to Derry, mas essa análise que eu tô fazendo aqui do trailer são de episódios que eu ainda não assisti. Na verdade, ninguém ainda recebeu os próximos episódios de Welcome to Derry. A gente tá recebendo um episódio por semana, que é o episódio da semana. A gente não tem todos os episódios aqui na Screener, né? Como é a forma que a gente recebe os episódios antecipados para poder assistir. Então não é que eu tô fazendo essa análise baseado em episódios que eu já assisti. Eu ainda não vi o resto da temporada. Palmeiras eu tô acompanhando semanalmente junto vitória, com vocês. A diferença é que a HBO manda o episódio da semana com alguns dias de antecedência para poder produzir os conteúdos aqui para vocês. Só deixando claro aqui para daqui a pouco não chegar alguém nos comentários e dizer: ah, tá teorizando em cima de algo que já assistiu. Não, ainda não assisti os episódios. Calma. E cara, essa cena parece acontecer na casa deles, né? E dá pra ver que a pessoa tem cabelos longos
longos e grisalhos. Talvez o personagem indígena, né, que aparece aos 31 segundos desse trailer. E logo em seguida vimos a Lily o cara dos sabe o esgotos, timing, que pô, o cara é bom. provavelmente dá continuidade àquela cena anterior, né, com vários corpos flutuando ao redor. E enquanto isso, né, as Patty Cakes, elas gritam e se veem presas no que parece ser o ginásio da escola. Finalmente vai acontecer alguma coisa com elas. Vai encurralar elas lá essas dentro meninas enjoadas antes de pra atacar o caralho. grupo, né? E as paredes do Que ódio, ginásio são vermelhas até a metade e bege em cima. Exatamente o mesmo padrão de cores que aparece lá com o Pennywise no meio do trailer, cara. Então é bem eu esqueci de possível pôr a que luz ele vermelha, saia mas agora eu vou deixar da assim mesmo. parede e comece a perseguir as meninas. E depois disso, vimos o que parece ser um incêndio do Black Spot, né? Com o Pennywise estendendo a mão pro Dick e Ronnie, e quem sabe talvez eles tenham ajudado? Obviamente não, né? O Pennywise querendo manipular todo mundo. Mas, cara, eu fico curioso pra entender porque Dick e Ronnie estão juntos nessa cena, verdade, né? pô. Porque nos livros é dito que Dick salvou o Will do incêndio, mas naquela versão, o Will era o soldado, né? Cumprindo o papel que o Leroy tem na série. O pai dela, claro, é o Hank, e pode ser que ele tenha ficado preso no fogo, deixando o Dick responsável por cuidar dela. E vale lembrar também que tanto nos livros quanto no filme, Verônica é morta pela criatura. E a Beverly, inclusive, ouve a voz dela vindo do ralo do banheiro. Então sim, tá, essa morte é canônica dentro da linha do tempo da história, velho. E aí eu me pergunto, né, será que o Pennywise ele tá tentando fazer algum tipo de... Então a Ronnie não é a mãe do Mike? Ela não vai casar com o Will? Será? Pera. Ou ela morre adulta? de trégua, algum tipo de acordo? Ó, eu deixo vocês em paz, mas em troca vocês me dão as crianças? Cara, no capítulo 1 ele fez algo parecido, né? Oferecendo levar apenas o Bill e prometendo deixar o resto viver feliz pra sempre. Então pode ser a mesma estratégia. E aquela mão estendida seria ele pedindo que entregue alguém em troca. Seria cruel demais se o Dick aceitasse, né? Mas se ele realmente fez isso, ele vai carregar a culpa por muitos anos, obviamente, né? Seria algo completamente maluco, velho. Talvez seja por isso que ele protege o Danny Torrance em O Iluminado, né? Tentando se redimir. Afinal, ele atravessa o país inteiro voando e depois dirigindo quilômetros na neve, só pra poder chegar ao Overlook Hotel e acabar sendo morto. Pelo menos isso acontece na versão do filme. Obrigado por me contar o filme. Trailer, É isso. e teorias pros próximos bem que filme antigo, né? Então. Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até... É isso.